Olá, mais uma aula então do nosso curso de cardiologia e hoje a gente vai falar de síndrome coronariana crônica, que é um tema que eu adoro na cardiologia. Vamos começar com uma questão então. É um homem de 65 anos, ele é hipertenso tabagista, foi para o pronto-socorro depois de dor epigástrica de intensidade 6 em 10, desencadeada pelo estresse emocional, durou cerca de 20 minutos, resolução espontânea. Ele vem apresentando dor epigástrica de leve intensidade e náuseas desencadeada por esforços moderados há 2 meses. Olha isso, faz esforço moderado, tem dor. Dor epigástrica. A troponina ali estava normal e aí foi optado por estratificação não invasiva por meio de teste ergométrico. 2 traçados do exame são mostrados abaixo. Qual a conduta mais adequada após a realização desse exame? Então, esse é o teste ergométrico do nosso paciente. Lá na frente eu vou mostrar um pouquinho para vocês e vocês vão conseguir resolver facilmente essa questão. Então, o que é a doença coronária? O que é a aterosclerose, né, pessoal? Essa é a doença real, né? A aterosclerose é que está na base da doença coronária crônica, inclusive da síndrome coronária aguda também. Então, a aterosclerose, por muito tempo, pensou-se que fosse algo relacionado à inflamação. Então, doença inflamatória com trombo, então doença inflamatória e trombótica. Ao longo do último século, a gente foi entendendo melhor essa doença e entendendo que ela tem muita relação com o armazenamento de lípides, com proliferação de músculo liso e com a própria resposta imunológica do hospedeiro, da pessoa. Hoje, o nosso conceito de aterosclerose é uma síntese de tudo isso. Então, a gente sabe que tem inflamação, tem armazenamento lipídico, tem proliferação de músculo liso e tem resposta imunológica no meio. E quais são os fatores de risco para que tudo isso aconteça? Né? Quais são os fatores de risco para que tudo isso aconteça? Tem gente que chega até o final da vida e não tem doença coronária. E tem gente que chega até o final da vida e que jovem, né, com 50, 40 anos, tem doença coronária. Quais são os fatores de risco mais envolvidos? Então, tabagismo, a gente sabe que acelera a aterosclerose, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, principalmente com dislipidemia LDL alto. História familiar, essa é super importante, história familiar. Estados pró-inflamatórios, então, por exemplo, pessoas que vivem com HIV ou pessoas com doenças autoimunes, isso também acelera a aterosclerose. E a idade, homens acima de 55 anos, mulheres acima de 65 anos. O sexo masculino também tem uma predisposição maior a desenvolver aterosclerose. Essa imagem eu trouxe para vocês verem que nem toda a aterosclerose é igual. Como assim, professora? Exatamente isso, aluno. Nem toda aterosclerose é igual. Então vejam vocês aqui em cima. O laranja é a parte lipídica da placa, ok? O laranja é o lipídico da placa. E o amarelinho aqui é a capa. É a capa da placa, então a capa fibrosa. Qual é o grande problema da aterosclerose? Porque assim, uma plaquinha de gordura crescendo nas suas coronárias não é um grande problema desde que você não sinta nada e desde que você não tenha infarto. Há de convir comigo. Então, qual é o grande problema da aterosclerose? É justamente esse tipo de placa aqui, que é uma placa que tem um core lipídico grande, então a parte mole da placa aqui é grande, e a capa fibrosa é muito fina. E qual é o problema de uma capa fina? É ela romper. Porque se essa capa aqui rompe, aí, alunos, o sangue e todos os fatores de coagulação estão em contato com o core lipídico, que é extremamente trombogênico. Se essa placa rompe, todo esse core lipídico entra em contato com a corrente sanguínea e aí é que a gente tem as síndromes coronarianas agudas, os trombos, os infartos. E aí, outra questão importante é a seguinte, a nossa coronária, ela tem um fluxo, lá você agora está assistindo essa aula, né? Tá tranquilo, espero, assistindo a aula, e aí você não está sentindo nada. O que acontece? O fluxo que está passando na sua coronária nesse momento, ele não é o fluxo máximo que a sua coronária é capaz de entregar para o seu miocárdio, para o seu coração. A gente tem uma reserva de fluxo coronariano, que é justamente a diferença entre o fluxo no repouso, o fluxo da coronária no repouso, e o fluxo máximo que essa coronária é capaz de te dar. O fluxo máximo vai acontecer, normalmente ele é 5 vezes o fluxo de repouso. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física, vai correr na esteira no seu esforço máximo, tudo isso gera uma dilatação das coronárias e um aumento do fluxo local ali. Quando eu tenho uma obstrução das coronárias, uma obstrução por placas de gordura, por placas de aterosclerose, eu vou perdendo essa reserva de fluxo.
Porque ela vai sendo o quê? Recrutada. Se eu tenho uma estenose de 50% na minha coronária, eu vou começar a recrutar a minha reserva de fluxo coronariano. Então, na hora que eu for fazer um esforço importante, às vezes a minha reserva de fluxo não vai dar conta mais, porque eu precisaria aumentar ainda mais o fluxo considerando a obstrução que está ali. De formas que quando a gente chega aqui mais ou menos a 90% de obstrução nas coronárias, é aquela hora em que eu já recrutei toda a reserva de fluxo coronário. É aquela hora em que a pessoa provavelmente vai ter sintomas nos mínimos esforços, que é o mínimo esforço, a coronária tem que aumentar ali o fluxo, ela não consegue, e aí a pessoa tem sintomas de isquemia. Qual é a principal manifestação, então, da doença coronária crônica? Clinicamente, a principal manifestação da doença coronária crônica vai ser a angina. A angina. Como que eu dou o diagnóstico de angina? É um diagnóstico clínico, pessoal. Ele foi descrito para ser um diagnóstico clínico. Então, é uma dor retroesternal em aperto, que é precipitada por esforço físico ou emoções e melhora com repouso ou com nitrato. Se eu tenho esses 3 aspectos positivos, eu tenho uma angina típica. Se eu tenho só 2 positivos, eu considero uma angina atípica. E se apenas um é positivo, eu considero a dor não anginosa. Uma vez que eu tenho a angina, olha que interessante isso. Eu preciso pensar a chance daquela angina ser doença arterial coronária. Mas, Júlia, nem toda angina é doença arterial coronária? Não, não é. Por quê? Vejam só vocês. A angina, ela pode ter, a doença coronária, mesmo epicárdica, é essa estenose aqui das artérias epicárdicas. Isso aqui é uma foto de um cateterismo. Só que as artérias epicárdicas, elas correspondem a no máximo 5% da árvore coronária total. Isso é árvore coronária total. Então, eu posso ter doença microvascular, nesses microvasinhos aqui, ter angina e não ter doença nas coronárias epicárdicas. Esse aqui é uma tabela em que foi feito, a partir dela, para ser criada, foi feito um estudo com mais de 15 mil pacientes para avaliar a dor que a pessoa sentia, se era homem ou mulher e a idade, e qual era a probabilidade daquela dor que a pessoa estava descrevendo ser de fato doença coronária. Aí aqui vocês vão ver que em verde escuro estão as pessoas que têm mais de 15% de probabilidade de ter doença coronária. Exemplo, um homem de 62 anos chega para mim e fala que tá com uma angina típica. Ele tem dor retroesternal precipitada por esforço que melhora no repouso. Ele tem 44% de chance de ter, de fato, doença coronária obstrutiva. Nossa, Júlia, mas mais de 50% de chance de não ter? Pois é, mais de 50% de chance de não ter. Então vejam vocês que a angina, cada vez mais, ela está se tornando um sintoma que a gente precisa olhar um pouquinho a mais, que ele não dá diagnóstico de doença coronária. Em verde claro, a gente tem as pessoas que estão entre 5% e 15% de probabilidade de ter doença coronária. Então, por exemplo, uma mulher de 42 anos que me fala que está com uma angina atípica. Ela tem uma dor que não é em aperto, mas que é precipitada por esforço ou por estresse emocional. E melhora no repouso. Então, ela tem uma angina atípica, uma probabilidade de mais ou menos 6% de ter doença coronária. E em branco estão as pessoas que têm baixa probabilidade de ter doença coronária. Quem mais se beneficia da investigação são as pessoas em verde escuro aqui, tá? Que tem probabilidade maior que 15%. As em verde claro também podem se beneficiar depois de uma avaliação clínica, e quem está aqui em branquinho, em geral, não se beneficia, porque essa pessoa não tem doença coronária. A gente vai investigar outra causa para dor. Além disso, existe o que a gente chama de equivalente anginoso. Às vezes a pessoa ela só tem dispneia, ela só tem falta de ar, e mesmo assim ela tem doença coronária, ela não está se manifestando com dor. Por que isso acontece? Porque uma vez que eu tenho isquemia, olha aqui embaixo, uma vez que eu tenho isquemia, eu tenho várias alterações fisiopatológicas que acontecem antes que o paciente desenvolva angina, o sintoma de dor. Então eu tenho aqui disfunção, por exemplo, disfunção diastólica, disfunção sistólica naquele segmento do miocárdio, e isso pode causar, por exemplo, dispneia. Isso pode, por exemplo, causar náusea, vômito. Aqui eu tenho metabolismo anaeróbico. Então, a partir do momento que eu tenho metabolismo anaeróbico, eu posso sim liberar alguns marcadores, algumas citocinas, quimiocinas, que estimulam ali o nervo vago e causam náusea, vômito. Eu posso ter dor referida na mandíbula, posso ter a dispneia também, como a gente conversou. Uma vez que a gente fez, então, a avaliação clínica do nosso paciente, entendeu a dor que ele sente, né, entendemos a probabilidade pré-teste, como que a gente vai fazer a investigação da doença coronária, das placas de gordura de fato lá no coração? A gente tem várias possibilidades.
São muitos exames possíveis. Nós temos exames anatômicos e temos exames funcionais. Qual a diferença? O exame anatômico, ele vai ver a coronária, ele vai me mostrar a coronária e vai me mostrar a placa. Os exames funcionais, eles vão ver efeitos da isquemia. Então, eles vão ver a consequência da obstrução coronária, mas eles não vão ver a obstrução, tudo bem? Os exames anatômicos vão ser a angiotomografia das coronárias e o cateterismo. E os exames funcionais vão ser a cintilografia, o ecoestresse e o teste ergométrico. O teste ergométrico está sendo cada vez menos usado, porque os outros exames, mesmo os funcionais, como a cintilografia, têm uma acurácia melhor para fazer o diagnóstico do que o teste ergométrico. O teste ergométrico, então, basicamente é um eletrocardiograma que você coloca, o paciente pode estar na bicicleta, pode correr na esteira, e a gente vai avaliar alterações eletrocardiográficas no esforço. O ecoestresse, a gente vai também colocar o paciente sob esforço, ou a gente pode colocar medicação, por exemplo, dobutamina, e aí a gente vai aumentando a frequência cardíaca do paciente. Na medida que a gente vai aumentando a frequência cardíaca, a gente vai observar se tem alguma alteração segmentar ou disfunção, principalmente disfunção sistólica aqui, em algum segmento miocárdico. A cintilografia, mesma coisa, a gente vai infundir normalmente, são remédios, também pode ser esforço físico, mas também podem ser remédios, e a gente vai observar a perfusão do miocárdio. Se nós observarmos que tem algum segmento que perfunde bem no repouso, mas no esforço não perfunde bem, entenderam? Um segmento miocárdico que perfunde bem no repouso, mas no esforço não perfunde bem, eu vou pensar que aquela área está sob isquemia também. Qual que eu vou pedir, professora? Você vai pedir o que tiver disponível. Se você tiver disponibilidade de solicitar uma cintilografia, ou uma angiotoma de coronárias, ou ecoestresse, é mais interessante do que o teste ergométrico. Ah, mas e o cateterismo? O cateterismo é uma estratificação invasiva, é uma avaliação invasiva. Então, a gente vai iniciar, em geral, a gente vai iniciar, exceto em algumas circunstâncias específicas, a gente vai iniciar com os testes não invasivos. Lembrar que não posso fazer teste ergométrico em paciente com eletro de base alterado. Então, se o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo no eletrocardiograma, eu não vou colocar ele no teste ergométrico, porque as alterações que vão aparecer ali vão ser inespecíficas para a isquemia. O cateterismo é o padrão ouro, mas como a gente acabou de conversar, eu vou deixar para casos duvidosos ou para casos em que eu sei que eu vou ter que tratar, eu vou ter que colocar um stent ali. A angiotomografia de coronária é um exame anatômico que ainda é pouco disponível, mas é cada vez mais usada. Nas diretrizes americana e europeia, ela já é classe 1, assim como o ecoestresse, assim como a cintilografia. Na nossa diretriz brasileira, ela ainda não está nesse patamar, mas a nossa diretriz brasileira ela é bem antiga, de 2014. No momento que eu estou gravando essa aula para vocês, é a última que a gente tem. Então, em geral, ela ainda coloca a angiotomografia abaixo da cintilografia e do ecoestresse. A gente vai evitar, pessoal, pedir exame sequencial, por exemplo. Eu vou pedir um teste ergométrico, aí o teste ergométrico vem alterado, eu peço uma cintilografia, a cintilografia vem alterada, eu peço o cateterismo. Não. A gente vai pensar assim, esse paciente precisa ser tratado com revascularização? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Ou esse paciente, eu vou achar a doença coronária, mas eu tudo bem tratar ele clinicamente, exceto se vier algum problema. Então, a gente vai pensar nisso. Se é um paciente que eu não penso em revascularizar, que é um paciente que eu vou deixar em tratamento clínico, eu vou pedir o exame não invasivo, eu não vou para o cateterismo direto. Isso vai ficar mais claro para vocês. Uma vez que eu peço, o paciente está com dor, então vamos lá, nosso caminho. Imagina aí o Sr. João. O Sr. João tem 62 anos e ele tem uma dor torácica que você classificou como típica, então ali na probabilidade pré-teste ele vai estar como alta probabilidade. Aí você vai lá e vai pedir uma cintilografia. Essa cintilografia, quando eu pegar para analisar o laudo, tem algumas coisas ali, que não vem ao caso agora, que eu consigo olhar e falar, essa cintilografia é muito perigosa. Então, tem alto risco aqui. Esse paciente tem doença coronária de alto risco, ok? Cada teste não invasivo vai ter os seus critérios de alto risco. Alto risco de quê? Alto risco de ter doença avançada, de ter doença disseminada. Se eu tiver exames com alto risco, eu vou, em geral, para o cateterismo. Exemplo, vou dar esse exemplo para vocês, que é o do teste ergométrico. O teste ergométrico, observem aqui nessa imagem. Veja vocês que em AVR e em V1, eu tenho até supra de ST no teste e infradesnivelamento difuso nas outras derivações.
Então, eu tenho supra de AVR e V1 e infradifuso no eletro. Esse é um teste ergométrico de alto risco, que vai me fazer pedir cateterismo para eu entender melhor qual é a anatomia desse paciente. Porque isso daqui pode ser uma lesão de tronco de coronária esquerda, pode ser um paciente que tem lesões triarteriais importantes. Então, é um paciente que eu vou querer estudar melhor com cateterismo. E como que a gente trata a doença coronária crônica? Basicamente, gente, o tratamento é para todo mundo. Não dá para pôr em dúvida, com a evidência que a gente tem hoje, que o que muda mortalidade em doença coronária é o tratamento clínico. Então, para todo mundo, eu tenho que propor medicação, principalmente a estatina. A estatina da doença coronária é o remédio que mais tem evidência de redução de eventos. Redução de quais eventos, Júlia? Redução de infarto, de AVC, de morte cardiovascular. E a estatina precisa ser de alta potência. Atorvastatina 40 a 80 mg ou rosuvastatina 20 a 40 mg, com uma meta de LDL menor que 50. Então vamos lá, seu paciente, seu João, tem angina, você fez a cintilografia dele e veio positiva. Quer dizer que ele tem doença coronária. Então a gente vai medicar ele com estatina de alta potência e procurar uma meta de LDL menor do que 50. Se esse paciente tiver uma obstrução acima de 50%, eu também vou propor o AS. Ou se essa pessoa já infartou antes, ela também tem que usar AS. Se já teve algum evento mesmo agudo, também tem que usar o AS. Isso é o que muda a mortalidade na doença coronária. Existe uma redução de até 75% no risco de evento usando essas duas medicações. Então, beleza. Ali é o básico, né? O básico. E o que eu posso dar? O que alguns pacientes podem se beneficiar na doença coronária? Primeiro, o inibidor da ECA. A gente vai ter um benefício maior nos pacientes que são hipertensos ou têm fração de ejeção menor do que 40. O beta-bloqueador, principalmente naqueles que tiveram infarto recente ou que têm a fração de ejeção menor do que 40. E naqueles sintomáticos, porque a gente vem aqui para baixo, olha só. O beta-bloqueador é um excelente antianginoso. Tem como, então, Júlia, eu melhorar o sintoma do paciente angina sem revascularizar? Tem como. Você pode dar um beta-bloqueador, por exemplo, para o seu paciente. Isso diminui o consumo miocárdico de O2, porque eu estou diminuindo a frequência cardíaca. Também posso dar bloqueador de canal de cálcio de hidroperidínico, por exemplo, amlodipino, e um nitrato. Tudo isso gera redução do consumo miocárdico de O2 e ou aumento da vasodilatação coronariana. Então, eu entrego mais sangue para o miocárdio. Isso melhora sintomas. Vamos ver então se vocês entenderam. Aqui é um homem de 70 anos, hipertenso. Olha que questão inteligente e interessante. Dor torácica em aperto aos grandes esforços para correr na esteira. O cara, 70 anos está correndo na esteira, mas está sentindo dor. Melhora no repouso, começou há 4 meses. Ele tem uso de atorvastatina 20 e enalapril 5 2 vezes. O eco tem fração de ejeção normal, de 0,6, 60%. Então, maior ou igual a 50% é normal. Iniciado amlodipino uma vez ao dia e solicitada angiotomografia de coronárias. Então, olha que interessante, começaram um vasodilatador para ele, um coronário, que é um amlodipino. Então, antianginoso. E aí, na angiotomografia de coronárias, foi vista uma estenose importante, uma redução do diâmetro luminal maior ou igual a 70% e menor que 99% no primeiro ramo diagonal, conforme a imagem a seguir que eu já vou mostrar para vocês. As outras artérias têm só redução discreta. O score de cálcio é de 1158 e ele voltou para consulta assintomático, trazendo esse angiotoma para você, após a introdução do bloqueador de canal de cálcio, com resolução da dor torácica na hora de correr na esteira. Qual é a conduta mais adequada? Meus amigos, esse paciente tem uma oclusão de maior que 70%, menor que 99% no primeiro ramo diagonal. O que a gente vai fazer? Essa é a imagem da angiotomografia de coronária. A gente vê direitinho aqui é a oclusão. O que nós vamos fazer aqui? O que a gente precisa fazer para a doença coronária? Se a pessoa tem estenose de mais do que 50% do lúmen, a gente vai dar o quê? Que eu acabei de falar no outro slide, AS, 2 slides atrás. A gente vai dar AS para essa pessoa. Esse paciente ainda não está usando. Além disso, precisa de estatina de alta potência. A Torva 20 é alta potência? Não é. Então, a Torva 40 que é alta potência.
A gente precisa, no mínimo, então, começar S e aumentar a dose da torva para 40. Ah, mas Júlia, a gente não vai revascularizar ele, não vai pôr um stent. Não precisa. Ele ficou assintomático, ele tem um coração normal, ele tem a fração de ejeção preservada, então eu posso tratar ele só clinicamente, com remédio. E essa é a resposta da nossa questão. Não precisa introduzir metoprolol porque ele já melhorou os sintomas, então eu não preciso de um remédio a mais, ele já não está mais com dor. Não preciso começar ticagrelor, eu vou começar, a primeira linha vai ser o AS. E solicitar cateterismo não precisa, não precisa. Então, quando que precisa então? Quando precisa revascularizar ou desobstruir a artéria do paciente? A gente tem que pensar que a revascularização, o cateterismo, né, o stent, a cirurgia de revascularização também, existe um risco-benefício que a gente precisa pesar. O tratamento clínico, o risco do paciente ter um infarto tomando o remédio direitinho, em tratamento clínico, é menor que 1 a 3% ao ano. O paciente de mais alto risco tem 3% de chance ao ano de ter evento. Então, é uma chance baixa. Enquanto isso, a angioplastia tem mais ou menos 2% de eventos e a cirurgia de 1 a 5%. Ou seja, eu preciso, em geral, o paciente que vai se beneficiar mais da intervenção é aquele de mais alto risco. E quem são esses de mais alto risco? A gente já vai ver. Só uma coisa importante para a gente reforçar. O tratamento clínico trata a aterosclerose. O stent, ele trata aquela placa, mas a aterosclerose é uma doença sistêmica e quem a trata vai ser o tratamento clínico. Eu vou trocar, quando eu coloco um stent, eu faço uma cirurgia, eu troco uma doença por outra. Então eu coloco ponte ali, ponte safena, ponte mamária, que podem fechar, por exemplo, tem o risco da cirurgia. Um stent pode trombosar, é raro, mas pode acontecer. E aí eu tenho sempre que prezar pelo princípio da não maleficência, então eu não vou lesar. Os pacientes que mais vão se beneficiar de revascularizar, de desobstruir, são aqueles, portanto, que têm mais alto risco de doença. Quanto mais risco um paciente tem relacionado àquela doença, mais ele se beneficia da intervenção. Quem são esses? São aqueles que têm fração de ejeção reduzida. Então, disfunção ventricular. A doença é tão grave que gerou perda de força ali no coração. Grosso modo é isso. Angina, mesmo com tratamento clínico otimizado. Então, um paciente que toma remédio, mas mesmo assim está com muita dor. É uma angina mais refratária. Uma anatomia grave, então tem lesão de tronco de coronária esquerda, tem lesão da descendente anterior proximal. Esse paciente, a gente tende a ponderar melhor uma intervenção nele. E pela diretriz brasileira, se ele tiver grande isquemia, então fiz uma cintilografia e tem muita isquemia, ele também tende a se beneficiar da intervenção pela diretriz brasileira. Mas a gente sabe já, em 2019, veio esse grande, maior estudo da cardiologia, o mais caro de todos até hoje, foi esse estudo, o Ischemia Trial, de 2019, que ele, nas diretrizes seguintes, ele enfraqueceu muito essa indicação de revascularização por isquemia. Basicamente, o isquemia, ele dividiu os pacientes, né, que tinham isquemia em intervenção e não intervenção. E não houve uma diferença significativa depois de alguns anos de segmento. E aí eu vou escolher o quê? Então tá bom, então meu paciente, vamos lá, o seu João. Eu tratei o seu João com remédio, e aí não melhorou, ele continua com angina, ele continua com desconforto, e aí eu quero revascularizar, eu quero desobstruir, eu quero abrir aquelas artérias. Como que eu vou fazer? Eu posso fazer por hemodinâmica, então eu posso fazer uma angioplastia, e eu posso fazer uma cirurgia de ponte. Então eu posso fazer uma ponte safena, ponte mamária, ou eu posso colocar um stent. Como que eu escolho? A grande questão aqui é que a angioplastia, ela tem uma maior taxa, em geral, de revascularização adicional. Então, eu coloco um stent e daqui a pouquinho o paciente precisa de outro. A cirurgia, ela é um tratamento mais definitivo, porque eu coloco pontes ali, eu passo por cima das obstruções e eu consigo revascularizar melhor o miocárdio. A cirurgia vai ser mais indicada para pacientes que são multiarteriais, que precisam de muitas revascularizações em muitos territórios, os diabéticos e aqueles que têm fração de ejeção reduzida. A hemodinâmica, né, a angioplastia, vai ser mais para pacientes que têm menos lesões, mais para sintomas.
E aquela questão, então, que a gente vai resolver, a questão lá do início da aula, que é o nosso paciente que teve no pronto-socorro dor epigástrica, ele vem tendo dor epigástrica, ele fez aquele teste ergométrico. E aí, o que tem nesse teste ergométrico aqui do nosso paciente? Observem que é parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Tem um supradesnivelamento aqui de AVR e um infradifuso em várias derivações. É um típico caso em que a gente precisa solicitar um cateterismo, uma angiografia coronária, para eu entender melhor o que está acontecendo. É um teste de alto risco. E aí, mais uma questão para a gente discutir um último aspecto dessa doença, que é o seguinte, vamos usar essa questão. Um homem de 72 anos, claudicação intermitente progressiva há 6 meses. Hipertenso, hipercolesterolêmico, já fez endarterectomia de carótida direita, então ele já tem doença vascular na carótida. Basicamente, ele é um estabagista também, está em uso de AS, rosuvastatina, losartana. Redução dos pulsos tibiais e pediosos bilateralmente. Um LDL de 48. Olha o LDL como está baixinho. Então, avalie qual é o tratamento adicional mais adequado para a redução do risco cardiovascular desse paciente. Olha só, olha onde a questão colocou vocês, pessoal. O paciente já usa AS, já usa rosuvastatina, já usa losartana, o LDL já está menor que 50. Mas ele ainda está claudicando, ainda tem mais coisa acontecendo. Tem algo a mais que eu posso fazer para esse paciente? Tem algo a mais? E a gente vai falar de risco residual. O que é o risco residual? É basicamente, depois que eu dei aquele basicão, eu já dei AS, eu já dei a atorvastatina, né, ou rosuvastatina em dose de alta potência, o paciente já está bem medicado, mas ainda tem alguma coisa acontecendo no background ali, entendeu? Nos bastidores. Ou o LDL dele ainda tá alto, ou ele ainda tá inflamado, então às vezes PCR mesmo, o PCR dele tá alto, PCR ultrassensível. Ou ele ainda tá com diabetes descompensado, ele ainda tá fazendo evento, então o paciente já tá medicado e infartou de novo. Nossa, ele tem um risco residual trombótico ali. Ou é o paciente que tem doença vascular periférica também avançada. Para cada um desses perfis de paciente, eu tenho o meu algo a mais, o meu plus que eu posso adicionar ao tratamento. Então, se eu tiver o LDL ainda alto, já dei a atorvastatina de alta potência, eu posso associar ezetimibe, ou eu posso associar os inibidores da PCSK9. Isso pode cair em prova para vocês, pessoal. Então, o paciente já está lá com a dose otimizada de rosuvastatina, mas o LDL está 70, está 80. O que eu faço? Eu associo ezetimibe. Não melhorou? Eu posso associar os inibidores da PCSK9. O paciente tem aquela PCR ultrassensível alta ainda. Ou o paciente está recorrendo ao evento. Eu vejo que ele tem um risco inflamatório alto. Eu posso associar, por exemplo, colchicina. O paciente tem um risco metabólico mais alto, então ele é um diabético, que não está bem controlado ainda. Aí eu vou associar aquelas medicações para o diabetes que tem benefício cardiovascular. Exemplo, inibidores da SGLT2 e os agonistas da GLP-1. E na parte de coagulação e plaquetas, se o paciente tem doença vascular periférica, então é um paciente polivascular, a gente sabe, a partir de alguns estudos que já foram publicados, que ele pode sim se beneficiar da rivaroxabana em dose baixa, 2,5 miligramas, 2 vezes ao dia. Então é o que a gente chama de rivaroxabana dose vascular, que é a resposta da nossa questão. Então eu vou associar ticagrelor? Não, esse paciente não teve nenhum evento agudo, ele não infartou, ele não precisa necessariamente de dupla antiagregação. O cilostazol não vai adicionar benefício, redução de risco cardiovascular. A rivaroxabana é o mais bem estabelecido. Então, é o mais bem estabelecido. Já tivemos estudos com ticagrelor dose baixa também associado ao AS, mas o que ficou mais bem aceito na comunidade aí da cardiologia foi, para paciente polivascular, realmente a rivaroxabana. Foi isso, pessoal. Muito obrigada. Bons estudos.